Prontinho, pode começar. Show de bola. Pessoal, então vamos lá, né? Começar o nosso segundo encontro aí dessa disciplina aí de saúde da criança e do adolescente. Da última aula, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta que quer que a gente resolva agora, antes da gente iniciar a apostila? Não? Então tá bom. Então vamos iniciar aqui a apostila de saúde da criança e do adolescente. Deixa eu só abri-la aqui. Saúde da criança e do adolescente. Vou começar a gravar aqui. Se alguém não estiver visualizando aí o compartilhamento, só avisar aqui, tá? Se alguém quiser mandar alguma mensagem no chat também, pode ficar à vontade. Então, aqui está a nossa apostila, né? Na última aula a gente viu um pouquinho sobre saúde da criança, né? O exame físico, a alimentação, crescimento e desenvolvimento, né? Um pouquinho dessa caderneta aí de vacinação, como que a gente faz, então, a vacinação, as pesagens do nosso bebê, né? Quando ele faz o início lá na saúde, lá no posto de saúde, né? Para a gente fazer o acompanhamento desse bebê, crescimento, desenvolvimento, de que ele precisa se alimentar aí, então, durante todo esse período. Então, hoje a gente vai prosseguir aí, onde a gente parou, né? Lá na questão da adolescência, né? Porque a gente vive as fases, né? Desta criança. Então, o adolescente também precisa de um acompanhamento, né? Ele também precisa ser acompanhado da forma, não tanto, né, enquanto aí a criança, mas ele também precisa fazer esse acompanhamento, né, para saber aí um pouquinho como que tá esse desenvolvimento, né? Porque às vezes muitas questões podem ser resolvidas antes de uma determinada da vida adulta, né? Que às vezes não tem mais recurso para fazer esse investimento, né? Então, ali quando a criança está ainda em fase de desenvolvimento, pode ser mais fácil para a resolução desses, às vezes, falha no crescimento, às vezes alguma, né, forma para intervir aí desse adolescente. Então, adolescência e sociedade. Só para a gente recapitular aqui e dar o segmento, né? Então, durante a adolescência, ocorrem mudanças, né, de ordem emocional que são de extrema importância para o indivíduo, né? Então, tais como o desenvolvimento da autoestima e da autocrítica. Então, eles começam a ter mais essa percepção, né? E por isso que às vezes o pessoal fala, nossa, tô naquela fase do adolescente, né? Porque ele vai começar ali fazer a organização emocional. Então, enquanto criança, não tinha muito esses sentidos, não tinha. Mas aí ele, na adolescência, ele vai entrar, né? Muitas das vezes entram até em conflitos, né? Ali internos, por não saber o que acontece com tantas mudanças, né? Então, pode ter questionamento dos valores dos pais e dos adultos em geral, né? Então, trata-se de um período de existência em que o sujeito começa a interagir com responsabilidade da vida adulta. Contudo, essa situação é de extrema ambivalência, visto que, se por um lado não lhe é exigido assumir os compromissos da vida adulta, por outro, não lhe é permitido comportar-se como uma criança. Então, na indecisão, né,
de como se conduzir, o adolescente se arrisca, né? Então, oscilando aí entre as condutas de risco calculado decorrente de uma ação pensada, né? E do risco insensato de que gratuitamente se expõe, né? Com grandes chances de ocorrerem insucessos, podendo comprometer aí sua saúde de forma irreversível. Então, a adolescência, né, vai aí delineando, né, para o sujeito uma identidade sexual, familiar e laboral, permitindo que ele venha a exercer determinados papéis dentro da sociedade. Então, essa identidade é a imagem que o sujeito tem em si, né? E ela permanece constante e reconhecível apesar das mudanças evolutivas e dos vários papéis sociais que venha a desempenhar. Então, no entanto, a adolescência não pode ser considerada um período de transição, né? Caracterizando-se aí muito mais como parte de um processo de amadurecimento e de intenso aprendizado de vida. Então, a tendência de ver o adolescente como um período de transição, né, tem favorecido o esquecimento das necessidades desta população. Então, o desrespeito com relação a seus direitos, né, é uma exigência. Então, muitas vezes inadequadas quanto ao cumprimento de seus deveres como cidadão. Então, para que seja possível, né, outro enfoque sobre o adolescente, é preciso que a sociedade valorize seu potencial de contribuição e o apoie. Então, permitindo aí que seus pensamentos, desejos, ideias e críticas sejam ouvidos. Então, dito em outras palavras, né? Essa postura pressupõe a abertura de um espaço aí para o adolescente exercer sua liberdade e participar mais ativamente, então, do seu processo de amadurecimento. Então, aí um pouquinho da atenção ao adolescente, né, que também é importante, não deixá-lo aí em segundo plano e fazer também essa questão, né, de verificar também alguns pontos aí na sua desenvoltura. Então, visto que a atenção ao adolescente, né, remete para uma questão da normatização dos costumes e condutas, né, tendo como referência uma variação entre o tradicional e o correto, não se pode pensá-la fora do âmbito da ética, né, que nesse caso a sociedade definida como um conjunto de indivíduos adultos, né, donos aí de uma ordem vigente em cada cultura. Então, leva ao adolescente sua ideologia de normas, atitudes e práticas que, sem dúvida, irão influenciar positivamente ou negativamente sua formação. Então, nessa discussão, a educação, o trabalho e a saúde passam a representar os locos, né? Onde a ideologia do mundo adulto é oferecida ao adolescente para ser absorvida. E dependendo de como está a relação, né, verifica-se uma adesão sem questionamentos. Então, a mudança, né, de paradigma na atenção à saúde do adolescente. Então, o panorama, né, atual das ações em saúde apresenta ao lado da prevenção e do tratamento de doenças contagiosas, né? Então, a necessidade de se voltar prioritariamente para a questão de manutenção do bem-estar maior da saúde. Então, sempre voltando aí para essa questão de bem-estar, né, de como o adolescente tem também se passado. Então, entende-se, né, que por meio da promoção de um estilo de vida saudável, entende-se como promoção de saúde a possibilidade de proporcionar aos povos os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle sobre a mesma. Então, conforme assinalados na introdução deste capítulo, a saúde do adolescente tem representado um desafio para os profissionais de saúde, né, que se dedicam a esse grupo populacional.
Então, inicialmente, buscou-se uma metodologia de atuação interdisciplinar por meio de programas de atenção integral, né? Então, essa proposta mostrou-se inovadora frente à prática médica vigente, já que até esse momento a atenção se dava de forma tradicional, restringindo-se aí a oferecer tratamento aos pacientes a partir dos sintomas relatados. Então, entretanto, né, essa metodologia de atuação interdisciplinar não promoveu uma mudança significativa com respeito aos grandes problemas de saúde da população adolescente. Então, os problemas ainda continuam, né? Que é a média aí do índice de massa corporal, né? IMC, dos adolescentes dos países desenvolvidos em desenvolvimento e mais baixo do que nos países desenvolvidos. Uso abusivo de drogas, né? Como fumo, álcool, maconha, suicídio e depressão, também tem aí o aumento da mortalidade e decorrentes, então, de situações de risco, como acidentes, violência, gravidez, ISTs e entre outros, né? Então, esse dado aí, né, lá em 1995. Então, desse modo, torna-se necessário e urgente uma mudança na forma de prestação de serviço, visando a uma atenção que promova realmente uma melhoria na saúde da população adolescente, propor uma mudança estratégica de atuação do profissional com relação ao adolescente, dentro de um enfoque de promoção da saúde e da participação juvenil efetiva. Então, aponta aí para a necessidade de se refletir sobre a questão ética, né? Na medida em que determina que não se tenha como paradigma um modelo normativo. A condição, né, normatizante se caracteriza pelo pressuposto de que há uma distinção entre fatos e valores, né? Onde o observador não está envolvido com a situação e o usuário deve se comportar de acordo com as normas estabelecidas, né? Sem praticar efetivamente o processo. Então, eles prezam aqui, né, muito pela promover a saúde do adolescente, né? Fazer campanhas para esse adolescente estar mais informado, né? Cuidar dessa saúde, né? Evitar aí, né, desordens na vida, né? Quanto ao uso abusivo de drogas, né, ao suicídio, à depressão, tentar aí promover a saúde para esse paciente, esse adolescente, né? Quando a gente faz a promoção dessa saúde, acaba que as pessoas ficam conscientes do que elas estão fazendo, né? Então, se eu falo mais sobre, às vezes, né, a DSTs, né, nas escolas, então ali o pessoal vai ter mais conhecimento e vai, às vezes, evitar fazer uma relação sem preservativo, né? Então a gente precisa também conscientizar aí, dar uma atenção maior para os adolescentes para evitar grandes problemas que ainda persistiam lá em 1995, né? Até as datas de hoje. Então, é suficiente prestar uma atenção integral com esse nosso adolescente? Então, o Programa Brasileiro de Saúde do Adolescente foi concebido dentro de uma proposta de atenção integral, juntamente com as reflexões que surgiram no Programa da Mulher e da Criança do Ministério da Saúde. Então, trata-se, portanto, de um programa diferenciado, né, em que esses profissionais ultrapassam o modelo tradicional. Então, no modelo tradicional, o indivíduo deixa de ser visto em sua singularidade, uma vez que o objetivo maior é a cura da doença, né? Isso lá em 1987. Então, ele vai ser aí, o adolescente tinha, né? Na época, só para curar essa doença, né? Então, dizendo em outras palavras, neste modelo, o profissional de saúde estabelece uma relação vertical com o cliente, né?
Então, ortogando-se aí do direito de ditar normas de condutas, então acreditando que, assim fazendo, proporciona ao usuário uma qualidade melhor de vida, né? Então, essa postura coloca o paciente numa posição de inferioridade e de passividade, né? Retirando dele não só a liberdade de escolha, como também a responsabilidade de seus atos. Então, no modelo de atenção integral, o objetivo é ampliar a possibilidade de atuação do profissional, então, tendo como preocupação não só a singularidade do sujeito, também organização dos serviços, né? Com isso, transforma-se o espaço antes considerado como lugar, por excelência do profissional, em um lugar de poder, né? Em que se busca uma integração maior dos profissionais com a população assistida. Então, essa política de atuação significou uma mudança, né, com respeito ao modo de que se tratava, né? Até então, a relação profissional-usuário. Então, em vez de considerar que o adolescente deveria pautar sua conduta, né, seguindo aí o modelo pré-estabelecido, teve essa mudança, né? O profissional passou a considerar o meio ambiente como um fator de importância capital, né, na compreensão da problemática do adolescente. Então, aí a dimensão ética, né, que esta estratégia envolveu, diz respeito ao fato de considerar na relação, né, o adolescente como um sujeito e não mais como mero objetivo aí de investigação. Então, ele passou, então, a ter mais um atendimento mais humanizado, né? Aí visto na dimensão ética, onde que fala-se, né? Para ter mais respeito e ato aí na relação com o profissional de saúde e o cliente ali que nós vamos fazer o atendimento. Então, depois teve um novo enfoque na atenção, né? O novo enfoque de atenção integral constitui um modelo dinâmico, né, que comporta uma transformação contínua, né, na medida em que se pauta nas necessidades globais de atendimento da população-alvo. Então, o desafio agora é aprimorar um modelo qualificado, então, para alcançar outro mais eficaz, que amplia a participação dos adolescentes na gestão, então, também avaliação e reconstrução aí dos serviços. Também a mudança, né, a ser efetuada no novo modelo deve corresponder aí também a uma determinada atitude frente às opções a serem priorizadas com respeito à saúde e o bem-estar aí também desse nosso adolescente. Pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui o chat. Se tiverem dúvidas ou perguntas, podem interromper aqui para a gente ir continuando aqui, tá? Então, trata-se, né, de incentivar o sujeito a fazer suas próprias escolhas, né? E proporcionando. Oi, Ana Paula, boa noite. Então, proporcionando aí um espaço reflexivo para um encontro harmônico entre as diversas alternativas de conhecimento, né, para que as condutas sejam fruto aí de um novo saber. A atenção ao adolescente deve ter como premissa uma reflexão sobre a liberdade. Então, o que é isso, né? É possível, desde que possa refletir, né, as dimensões sociais e políticas até o modo da população adulta, né? Para ir a sociedade como um todo. Então, isso vai permitir que os jovens participem desse projeto. Infelizmente, por enquanto, as informações são escamoteadas, né? Que é por meio de códigos e barreiras institucionais que impedem aí o adolescente a se posicionar e de verdadeiramente participar. Então, o esforço atual deve se dar na relação horizontal entre profissionais de saúde e usuários, né, o adolescente.
Então, essa relação, né, vai permitir uma nova forma de abordagem com respeito à atenção da saúde do adolescente, né? Para que isso ocorra, é necessário que haja um despojamento, né, dos saberes pré-estabelecidos, o autoritarismo, né, que vem direcionando a ciência e impede que o sujeito produza sua verdade, pois não lhe dá acesso ao conhecimento. Então, seria a partir dessa possibilidade que o adolescente poderia vir a tomar decisões. Então, de acordo com aí, o Garrafa, é o extraordinário processo técnico-científico constatado na área médica biológica nos últimos anos não foi acompanhado com a mesma velocidade por um pertinente embasamento ético que desta sustentação às novas situações que se criam. A questão agora é como criar um serviço em que liberdade e responsabilidade sejam pertinentes, tanto para o profissional quanto para o adolescente, né? E essa questão aí coloca a necessidade de se refletir, né? Como o profissional vai comportar com relação a este grupo, né? A maneira aí por qual se dará a abertura da participação dos jovens, né, na gestão do serviço e que pressupõe oferecer aí todo tipo de informação necessária. Então, bem como, né, uma disponibilidade por parte do profissional, então, para aí a escuta do adolescente, né, essa postura deve desconsiderar regras, né, pré-estabelecidas de comportamento e deve promover aí um esforço no sentido de criar, juntamente com o usuário, né, padrões que se adequem à relação e à singularidade de cada situação. Então, a informação, no sentido amplo, possibilita que o jovem, né, dispor aí do conhecimento, né, que lhe permitirá tomar decisões quanto à sua conduta, em lugar de ser submetido a valores e normas que o impedem de exercer aí seu direito de escolha na administração. Então, na administração da sua própria vida, né? A proposta atual, então, parte de um questionamento aí da qualidade da atenção que vem sendo prestada e aponta também para a necessidade urgente de reformulação, né? Então, todavia, o caminho dessa reforma não está claro, né? Pois implica aí na repensada participação juvenil em sua construção e de como esta participação é impedida aí por um código de ética gerontocrático, em que os adultos dão os desígnios dos valores e condutas sociais. Então, aí vale a proposta, né, de se repensar os papéis dos indivíduos dentro do organismo social. Então, para que cada um se responsabilize por sua própria saúde e pela saúde da coletividade. Então, aí evitando agravos desnecessários oriundos de condutas de risco, né? Quanto ao programa de saúde dos adolescentes e jovens, deve então dar-se o início aí da abertura democrática, né, dos serviços para uma real participação juvenil, né, com o objetivo aí, então de reverter o quadro epidemiológico que está posto. Então, tentar e trazer esse jovem, né, o máximo possível para atuar, né, seja aí no âmbito social, trazer ele para atuar em diversas áreas para promover ele também, né, um pouquinho dele na caminhada aí do desenvolvimento. Então, um marco histórico aqui conceitual, né? Então, do ponto de vista histórico, a evolução do conceito de promoção de saúde, ela acompanha a própria evolução do conceito de saúde e doença, né? Então, revendo a literatura, revelou então que o William, né, da Universidade de Edimburgo,
lá na Escócia, descreveu pela primeira vez a estreita associação entre pobreza e enfermidade, né, a partir de suas experiências, né, com o tifo epidêmico e com uma epidemia de cólera. Então, na mesma ocasião, Villerme escreveu sobre a relação entre a pobreza e a doença, como influência importante na mortalidade de várias regiões, né, de Paris, né, e em 1840 publicou um estudo, né, sobre as péssimas condições de vida como causa de morte prematura e de trabalhadores de fábricas de algodão, lã e seda, na Alemanha. Então, é estudado aí também uma epidemia, né, dos distritos industriais, chegou à conclusão, né, que em suas causas eram mais sociais e econômicas do que biológicas. Então, recomendou aí a prosperidade, educação e liberdade. Então, na Grã-Bretanha, o professor aí de medicina, né, ele correlacionou as doenças prevalentes com as condições sociais e ocupacionais, né? Entretanto, a terminologia promoção de saúde, de forma pioneira, foi usada por Henry, né, lá em 1945, quando determinou que as grandes tarefas da medicina eram a de promoção de saúde, prevenção de enfermidades e reabilitação do dano. Então, promover-se saúde quando se facilita um nível de vida digna, boas condições de trabalho, educação, cultura física e recreação. Então, ele propôs aí uma ação integrada, né? Entre políticos, lideranças, trabalhadores, educadores e médicos, né? Então, os dois grandes marcos aí da promoção da saúde. Então, pode ser considerados os informes, né? E aí também, lá no Canadá, foram definidos os campos de saúde em grandes componentes, né? Biologia humana, meio ambiente, estilo de vida e organização do cuidado médico. Então, a carta aí é um documento firmado, né, em 1986, por ocasião aí da Conferência Internacional de Promoção de Saúde no Canadá, por representantes de 38 países que se comprometeram, então, como sendo as condições fundamentais de saúde: paz, moradia, educação, alimentação, salário, ecossistema favorável, utilização adequada dos recursos públicos, justiça social, igualdade de direitos do cidadão, né? E a carta aí rejeita o enfoque tradicional da educação em saúde, né, na qual o público exerce meramente um papel passivo, né, de receptor dos programas educacionais desenvolvidos aí por profissionais e especialistas. Então, pessoal, eles trabalham nessa questão de promoção e prevenção da saúde desde muito tempo, né? Porque eles acreditam que se, ao promover a saúde, eles conseguem, então, que esse adolescente tenha mais conhecimento, né, do que está aí se acontecendo e também ajudando aí, evitando, né, às vezes, a recuperação, né, internações e outras causas aí que pode desenvolver, então, a doença. Então, a OMS, né, nos programas propostos para o novo milênio, né, ramifica a importância da implementação de atividades intersetoriais, né, de promoção de saúde e de prevenção de riscos que afetam a população em situação de vulnerabilidade. Então, a OMS propõe, né, apoiar os programas destinados a promover estilos de vida e comportamentos saudáveis. Então, combater hábitos, né, não saudáveis, como tabagismo, uso indevido de álcool e drogas, mediante a educação.
informação e ações específicas, né? E também aí colaborar com a formação de programas de promoção, proteção à saúde dos grupos vulneráveis da população. E também aí promover e apoiar programas, né, que obtiveram aí a melhoria do ambiente físico e o controle de riscos de saúde ambiental, né, além de também promover e apoiar a criação de uma rede de participação comunitária na promoção e proteção à saúde, né? Então, para OMS, né, os principais problemas de saúde apresentam estreita relação com os estilos de vida e os fatores do meio ambiente social, econômico e cultural, né? Os serviços de saúde, então, portanto, deviam criar canais de negociação entre as diversas instâncias da sociedade, visando aí ampliar os conceitos, né, de saúde em suas vertentes sociais, cultural e política, né? E especialmente em torno de valores conhecidos, né, atitudes e práticas individuais e coletivas que influenciam as condições de vida da população. Então eles tentaram aí, né, também fazer o máximo aí desse protagonismo juvenil, né, onde eles podem estar também fazendo aí esse jovem exercer as suas funções, né, de promover ele para que ele possa então ajudar aí a fazer alguma melhoria, né? Então aí tem a criação de alguns programas, né? Jovem aprendiz, né? Para estimular esse jovem aí a fazer então mais ações, né, independentes sem a ajuda aí de seus tutores. Pessoal, tem aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Se alguém quiser mandar aí no chat também. Não? Então vamos continuar. Então aí a organização então dos serviços de saúde, né? Então, os serviços de saúde de nível primário, né, de atenção, devem estar estruturados a partir da lógica, então, aí dos preceitos de promoção de saúde e prevenção de agravos, né, e precisam levar em consideração a equidade social. Então, nesta ótica, é importante o profissional de saúde. Deixa eu só aceitar aqui. Boa noite. Então, que o profissional de saúde tenha clareza, né, em que um trabalho eficaz de promoção de saúde pressupõe, então, uma integração intersetorial. Então, sugere-se, né, uma atuação aí com outras áreas que são setores importantes, né, no processo de socialização e organização dos adolescentes e jovens, né? Então, esportes, lazer, cultura, justiça e religião. Então, também promover aí eventos culturais, né, de lazer que podem ser aproveitados pela equipe de saúde, né? Para quê? Para sensibilizar e mobilizar deste segmento populacional para a promoção da sua saúde, né? A intersetorialidade pode ser uma estratégia de articulação em rede, né? Desenvolvendo aí e fortalecendo laços de solidariedade, cidadania e democracia. Então, por outro lado, a solidariedade entre os setores da sociedade não deixa de ser uma forma estratégia de amenizar os efeitos devastadores da pobreza, né? Então, incluindo aí os fatores de risco ambiental, né? Então, a promoção de saúde também depende da ampliação de métodos e técnicas de educação para a saúde, né? Comunicação social e capacitação de diversos atores.
Então, aí, os serviços de atenção primária, né, devem incorporar, então, novas práticas de saúde, né, estimulando aí um processo de gestão comunitária em que os jovens possam influir no processo de decisão, né, e planejamento. Então, todas essas medidas, né, se apoiam em diretrizes que favorecem o desenvolvimento humano e social, a democratização, né, e a sustentabilidade de ações que promovam a saúde. Então, ao mesmo tempo, previvam, né, controlam e reduzem os fatores condicionantes ambientais que propõem, então, em risco a saúde dos adolescentes e jovens. Então, portanto, é necessário inovar, né, na criação de estratégias para que sejam mais eficazes, né, para ampliar a participação dos jovens na organização de um serviço de saúde. Então, a participação dos jovens é fundamental na execução das atividades, principalmente na tomada de decisão, que se deve ser entendida não só como uma ação de direito, né, mas como uma contribuição para a sociedade civil no processo democrático. Então, o jovem deve adquirir conhecimentos para desenvolver suas habilidades para a vida e estar motivando a atuar de maneira. Oi, vô. Tá aí? Peraí, pessoal. Então, também aí deve ser estendida não só como uma ação de direito, né, mas como uma contribuição para que essa sociedade civil no processo democrático. O jovem, então, deve adquirir conhecimento, né, para desenvolver essas habilidades para a vida e estar motivando a atuar de maneira que promova aí a sua saúde e seu desenvolvimento. Então, nesse âmbito, né, a Unicef, em consonância com as diretrizes da OPSA, vem defendendo aí a importância dos jovens participarem cada vez mais dos momentos de planejamento e execução dos programas de saúde, né, das unidades básicas. Então, algumas vezes a população juvenil não está consciente de que necessita do serviço de saúde, né, ou não sabe que esses serviços estão disponíveis. Então, às vezes, nem percebe, né, as situações de riscos que está passando e poderia buscar ajuda para os problemas, como os ligados à saúde sexual e reprodutiva, abuso sexual e físico, uso de drogas, violências e brigas, né, entre outros diversos aí problemas que podem conseguir ajuda, né? Então, a divulgação nas unidades básicas de saúde dos serviços disponíveis aos jovens nas escolas, clubes e igrejas, e a revelação de experiências inovadoras por meio de publicações impressas, eletrônicas, né, e digitais, ajudam aí a ampliar o acesso a informações. Então, além disso, a articulação de serviços de saúde, né, com outras instituições da área, como na organização de eventos educacionais e culturais. Então, é uma forma aí também estratégica para a promoção de saúde. Então, esses eventos aí, eles proporcionam um intercâmbio de conhecimentos e experiências entre os profissionais e jovens, né? Gerando aí novas formas de saber capazes de fortalecer habilidades pessoais e profissionais. Então, os jovens, né, e também os profissionais da saúde, devem criar, então, condições de atuação em áreas onde os adolescentes desenvolvam atividades coletivas, né, visto que os espaços legítimos para promoção do autocuidado. Hoje em dia, né, já tem aí muitos espaços, né, onde o adolescente tem essa implementação no sistema, né? Hoje a gente tem congressos aí de saúde, né? Uma vez eu participei de um congresso de saúde da criança e do adolescente, onde eles levaram, né, alunos adolescentes, né, da escola para eles colocarem também as opiniões, né? Sejam elas aí
do básico, né? O que eles achavam que podia ser implementado, o que eles poderiam dar aí de sugestão para complementar o serviço, até ideias que os próprios jovens pensavam e às vezes podia ser debatido aí entre essas assembleias, né? Esses congressos também juvenis. Então, eles ouviam os jovens, né, para que pudessem ajudar da melhor forma aí possível esse jovem na relação aí de melhora, né, da saúde como um todo. E depois também promover esse jovem, né, para não ficar às vezes vulnerável e também situações onde que eles podiam, né, estar aí atuando, né? Então esses programas, né, de promoção aí também, às vezes a gente reflete, né, muito também no centro de convivência, né? Hoje em dia eu não sei se funciona, né, mas até 2 anos atrás, 3 anos, tinha programas onde tinha, né, os centros de convivência, juntamente com às vezes as unidades, tinha alguns programas onde os jovens tinham capacitação, né? Então aprendiam bordado, aprendia aí, fazia uma aula de dança, né? Fazia umas aulas também de pintura, para promover ele enquanto aí adolescente para atuar também no mercado de trabalho depois, né? Então aqui a consulta do adolescente jovem, né? Pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Se alguém quiser interromper aqui para falar alguma coisa, só chamar, tá? Então, os adolescentes atravessam um processo dinâmico e complexo de manutenção, maturação. Então, as transformações corporais, né? O surgimento de novas habilidades cognitivas e seu novo papel na sociedade são determinantes aí do questionamento de valores dos adultos que o cercam. Então, por isso, né, que ele se predispõe a novas experiências, né? Então, testando aí atitudes e situações que podem ameaçar sua saúde presente e futura, né? Então, por exemplo, acidentes, gravidez não planejada, doenças sexualmente transmissíveis, uso de drogas e distúrbios alimentares, né? Então, embora os programas de atenção ao adolescente já estejam sendo implementados, né, há quase 3 décadas, observa-se uma mudança significativa no perfil de morbilidade desse grupo populacional, né? Então, com o aumento de problemas que poderiam ser evitados por medidas de promoção de saúde e prevenção de agravos. Então, diante desse cenário, a alternativa viável e coerente aí é a modificação de ênfase, né, dos serviços de saúde dirigidos aí a essa clientela. Então, os profissionais de saúde devem incluir medidas preventivas, né, com um componente fundamental de sua prática assistencial, ao invés, então, da atenção estritamente biológica e curativa, né? Então, a consulta dessa clientela no serviço de saúde deve ter como objetivo, além de prevenção de agravos, o diagnóstico, a monitorização, o tratamento e a reabilitação dos problemas de saúde. Então, a proposta, né, desse capítulo é abordar situações e peculiaridades da consulta aí do adolescente e do jovem. Então, a recepção no serviço de saúde, né? Independentemente aí da razão com que o adolescente procure o serviço de saúde, cada visita oferece ao profissional a oportunidade de detectar, refletir e auxiliar na resolução de outras questões distintas por motivo principal da consulta. Então, aproveita-se que esse adolescente vai para lá muitas vezes com uma dor de dente, né? Então, ele procura a unidade por uma dor de dente, aproveita para, às vezes, atualizar o cartão de vacina, né? Então, aproveita também para fazer outras demandas, né? Para aproveitar essa ida
desse adolescente ou jovem lá na unidade. Então, a acolhida, né, no serviço deve ser cordial e compreensiva, né, para que eles se sintam valorizados e até à vontade, né. Uma acolhida hostil que imponha, né, uma série de exigências pode afastar o adolescente, né? A gente perde esse vínculo, né, onde ele às vezes não vai procurar mais o serviço de saúde, às vezes ele não vai depois na fase adulta, né, nem querer procurar aí serviço de saúde por às vezes ter um bloqueio, né? Quando foi procurar e precisava às vezes de uma dica, né? De DST, por exemplo. Então foi às vezes mal entendido e é um trauma que às vezes ele pode carregar para o resto da vida, dificultando aí o segmento, né? Então, é muito importante ele ter, né, essa facilidade de reconhecimento, né, permitir a identificação e dirigir aí para as dúvidas, esclarecimento e dúvidas sempre que ele procurar esses ambientes, né? Adequação dos espaços físicos, né? Então, em geral, os adolescentes preferem uma sala de espera exclusiva, né, para sua utilização nos horários de atendimento. Então, esse espaço deve ser, né, acima de tudo, acolhedor, agradável e confortável para os clientes e seus acompanhantes, né? Então, ter um local amplo, né, bem ventilado e limpo, então também é adequado aí para desenvolver as atividades em grupo, né? E pode ter aí muitos objetivos, né, para interação do grupo e também aí da educação em saúde para promover mais um pouquinho, né? Então, implementar, né, livros, revistas, vídeos, programas de informática, que é de grande valor, né, porque ajuda a aproveitar o tempo livre desse jovem ou desse adolescente e permite aí o acesso e reforço aí de informações relevantes também. Então, as ações aí preventivas como componentes dessa consulta, né? Então, as visitas, né, de rotinas dos jovens, dos adolescentes e sua família, então configura-se como uma oportunidade. Então, toda vez que esse jovem for lá, né, eu tenho uma oportunidade de fazer o atendimento dele, né, e também da família. Então, reforçar a mensagem de promoção à saúde, né, ajudar ele a entender que quando ele cuida dessa saúde, evita futuros agravamentos, né, identificar adolescentes e jovens, né, que estejam sujeitos a comportamentos de risco, né, ou que se encontrem em estágios, né, iniciais de distúrbios físicos ou emocionais, e promover imunização adequada, né, e desenvolver também vínculos aí que favoreçam um diálogo aberto, né, sobre essas questões de saúde. Então, todo adolescente, né, e jovem deverão receber esclarecimentos a respeito do seu crescimento físico, né, de desenvolvimento psicossocial e social. Então, deve sempre enfatizar, né, a importância de se tornarem ativamente participantes, né, das decisões aí pertinentes aos cuidados de sua saúde, na abordagem da prevenção de acidentes de trânsito. Então, o profissional de saúde aí deve orientar os jovens a não dirigir alcoolizados, né, sobre os efeitos de substâncias psicoativas e que também usem cinto de seguranças, né? Devem também evitar provocações, né, e revites em situações de conflituosas em vias públicas, né, e tá também trabalhando aí com esse adolescente a promoção de saúde para que ele entenda, né, que ele precisa cuidar e ter uma atenção especial aí para evitar, às vezes, a hospitalização, né, e outras formas de intervenção, né, seja aí hospitalar, né, ou outras questões. Então, a entrevista, né, características do profissional de saúde. Então, a entrevista não deve obedecer a formatos rígidos, né, e preconcebidos, já que se trata de um grupo, né, heterogêneo de indivíduos com características próprias, né? Então, especialmente aí em relação a esse grupo populacional. Então, além de
das diversidades, né, que cada sujeito, há de se ressaltar aqueles relacionados à faixa etária, né? Então, adolescentes mais jovens ou mais velhos, né? Gênero meio familiar, adolescentes que moram aí com suas famílias ou não, escolaridades, né? Entre outras tantas. Então, não existe um perfil específico, né, de profissional de saúde para o atendimento desse público, né, de jovens e adolescentes. Mas algumas características, né, precisam ser ressaltadas. Então, estar disponível para atender o paciente e sua família sem autoritarismos, né? Estar atento aí, né? Se o adolescente ele tem capacidade de formular perguntas, né? Para que auxiliem a conversação, né? Buscando compreender sua perspectiva. Não ser preconceituoso, né? Evitando aí fazer julgamentos, especialmente no que diz respeito à abordagem, né? De determinadas temáticas, né? Então, como sexualidade, uso de drogas, né? Gravidez, tabagismo, né? E buscar de uma forma contínua atualização técnica para a área específica de atuação. Então, tá sempre atualizado, né? E evitar, né? Manter um diálogo aí mais leve com esse adolescente, né? Para que não faça nenhum bloqueio e tenha alguma dificuldade aí depois na continuação aí dessa consulta. Então, dinâmica da consulta, né? Em termos, né, ideais, devem existir 2 momentos na consulta. O adolescente sozinho, né, com os familiares, e outro com os familiares ou acompanhante, né? Entrevistar o adolescente sozinho oferece oportunidade de estimulá-lo, né, a expor sua percepção sobre o que está acontecendo com ele. E que de forma progressiva torne-se responsável pela própria saúde e pela condução de sua vida, né? Além disso, esse espaço permite que o adolescente jovem aborde, né, alguns aspectos sigilosos que os estejam preocupando, né? Então, a entrevista com a família é fundamental para o entendimento da dinâmica e da estrutura familiar, né? Para a elucidação de detalhes importantes, né? Então, o profissional de saúde não deve ficar restrito a obter informações sobre o motivo focal que levou o adolescente ao serviço de saúde, né? Ele precisa, então, compreender o cliente como um todo. Isso inclui avaliação, né, de como ele está se sentindo em relação às mudanças corporais, emocionais, pelas quais está passando, seu relacionamento com a família, com seus pais ou seus, né, pares, a forma como utiliza horas de lazer, né, as vivências, expectativas em relação ao atendimento atual e seus planos para o futuro. Então, é importante salientar que durante a anamnese podem surgir barreiras de comunicação, né? Além de reconhecê-las e tentar superá-las, o profissional deve então deverá buscar, explorar as razões que determinam esse comportamento. Então, outra situação que deve ser observada, né, é a possibilidade aí de o profissional de saúde sentir-se seduzido pelo paciente e vice-versa, né? Então, o profissional deve ter clareza no seu papel e evitar outros tipos de relacionamento que não o estritamente técnico, né? Uma alternativa aí para vencer essas dificuldades é apresentar a situação à equipe e discutir soluções para ir ou encaminhamentos, né? Então, o exame físico. Deixa eu ver. Peraí, gente. Cadê? Achei. Então, o exame físico, né? O exame físico é o procedimento, né, que apresenta o grau mais elevado de dificuldade para o profissional da saúde pouco habilitado, né? Isso decorre do fato de que,
Na formação do médico ou do enfermeiro, não existem disciplinas que desenvolvam a habilidade levando em consideração, né, o desconforto causado ao profissional pela necessidade de manipulação do corpo do indivíduo em pleno desenvolvimento, né, sexual, de vida, né. Então, como que a gente faz esse exame físico, né? Tentando aí deixar esse paciente mais confortável possível, né? Para que o exame físico possa ser uma oportunidade para esse profissional abordar temas educativos, né? Com o paciente, né? Em relação ao seu corpo, né? Como, por exemplo, por meio da instrução do autoexame, né, nas mamas, nos testículos, orientação sobre hábitos higiênicos, né, e também um aspecto importante para ser tratado, e tentar criar um vínculo ali com o adolescente para que ele pergunte a dúvida e nós possamos aí responder e trazer aí para o mais real, né, tentar fazer essa amizade onde o adolescente se sinta confortável para te perguntar as coisas de dúvida dele, né? Que muitas vezes ele vem com vergonha para fazer essa abordagem, né? E tentar também tranquilizar a família em relação às mudanças aí hormonais e comportamentais, né? Então, a equipe de saúde, né? A atenção integral à saúde dos adolescentes e jovens, né, requer a participação de profissionais de diversas disciplinas, né? Que devem interagir por meio de um enfoque interdisciplinar. O atendimento por equipe concentra-se no problema, então evitando-se visões fragmentadas apenas de cada especialidade, né, ou disciplina. O trabalho interdisciplinar tem como principal objetivo, né, ou característica, a prostração do serviço e uma mesma população por meio aí da interconsulta, né, ou referência. Então, essa atuação, mesmo com uma boa interação entre os componentes da equipe, é realizada de forma independente, né? Então, às vezes, em diferentes locais. Então, na atuação da equipe multidisciplinar, o conjunto de profissionais de diferentes disciplinas interagem para prestar esse atendimento ao cliente, né? Então, essa interação é feita por meio de discussões conjuntas, onde as decisões são compartilhadas e tomadas dentro dos diferentes perspectivas, né? Resultando aí numa proposta terapêutica mais eficaz. Pessoal, tem aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa no chat. Não. Então, vamos lá, continuando então. Então, aí os níveis de atenção, né? Então, de acordo com o grau, né, de complexidade, os serviços de saúde classificam-se em 3 níveis, né? Primário, secundário e terciário. Então, essa hierarquização é importante para o funcionamento de uma rede de serviços que utilizam um sistema de referência e contra-referência, né? Para melhor efetividade, o cliente deve, então, transitar entre os níveis de atenção sem perder a continuidade aí do seu atendimento, o que é garantido por meio da integração entre os 3 níveis, né? A rede de serviços de saúde, então, deve estar organizada em níveis de complexidade crescente, né? Com coordenação adequada entre eles. Então, nível primário, né? O nível primário corresponde à instância de maior descentralização do sistema político-administrativo. Então, essa característica facilita a criação de mecanismos de articulação interinstitucionais e intersetoriais, né, para a organização do serviço de atenção primária, os enfoques epidemiológicos, ecológicos, familiar e comunitário, né? Então, que são utilizados. Então, a criação desse serviço de saúde próximas comunidades, né, para melhorar o controle aí de problemas de saúde, né, da população
adstrita por meio de medidas de promoção e prevenção de agravos, né? Além do acompanhamento das questões prevalentes de saúde, né? Então, qual que é um exemplo aí de nível primário, né? Nessa atenção e nesse trabalho. Então, um exemplo de nível primário, né, são os famosos postinhos de saúde, né? A estratégia de saúde da família. Então, é um nível, né, que está ali para fazer promoção de saúde, né, e prevenção de agravos. Então, ele vai tratar numa complexidade mais, né, descentralizada, né, onde cada bairro vai ter a sua, e fazer esse trabalho de promover a saúde, né, evitar que essa população adoeça e faça aí o precisão de uso, né, de serviço secundário ou terciário. Então, serviço de nível secundário, né, é o nível articulador entre os sistemas de baixa e alta complexibilidade, né? O nível secundário compõe-se, então, de ambulatórios de maior complexidade, né? Chamados, então, de policlínicas, como também por serviços inseridos em hospitais. Então, esses serviços devem assistir adolescentes e jovens, né? Referidos aí de outros níveis de atenção para um atendimento especializado e diferenciado. Então, a característica do nível secundário é dispor de uma infraestrutura adequada e uma equipe interdisciplinar, na maior parte das vezes médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, então, para a formação desta unidade. Então, um exemplo básico, né, de nível secundário, a gente pode classificar as AMEs, né? Ele atende, né, um serviço de alta complexidade, né, mas ainda não é considerado um nível terciário, né, onde que ele possa fazer hospitalização, né? A UPA a gente pode, apesar de ser de alta também complexidade, a UPA também, né? A gente pode considerar como um nível também secundário, né? Ali vai fazer esse trabalho, né, de maior complexidade e às vezes vai precisar, né, depois encaminhar para os serviços de nível terciários, né? Então, quais que são os exemplos de serviço de nível terciário, né? Os hospitais, né? Centros, às vezes, de cardiologia, centros, né, de neurologia. Então, tudo são de complexidades de terciário, né? Por quê? Esse nível corresponde à atenção de alta complexidade, né? E um serviço de internação hospitalar. Então, deve contar também com equipes multidisciplinares, né? E com articulação entre esses especialistas clínicos e cirúrgicos, né? Então, as responsabilidades com o paciente devem ser compartilhadas com todos os componentes da equipe e especialistas. Então, assegurando-se aí a integralidade e continuidade da atenção. Depois aí, repensando um novo paradigma, né? Então, a equipe pode aproveitar o momento da consulta dos adolescentes, né, e jovens para trocar informações, né, e perceber as novas tendências da população-alvo, né? Então, deve ter em mente aí, né, tratando-se de um segmento em constante mudança, né, que é necessário saber mais sobre a vida, né? Então, costumes e particularidades. Então, a participação do cliente é fundamental na organização do serviço. Então, essa presença poderá facilitar a adesão e cooperação do grupo aí dos usuários, então contribuindo para o aumento da qualidade da atenção prestada. Pessoal, dúvidas até aqui? Podemos continuar? Então, vamos lá. Então, crescimento e desenvolvimento puberal. Então, a adolescência é uma fase dinâmica, né, e complexa, merecedora aí de atenção especial no sistema de saúde, uma vez que essa etapa, né, no desenvolvimento define padrões biológicos, né, e de comportamentos que irão se manifestar durante o resto da vida do indivíduo.
A adolescência, né, diz respeito à passagem da infância para a idade adulta, né, enquanto a puberdade diz respeito à passagem da infância para a vida adulta. Então, enquanto a puberdade refere-se a alterações biológicas, né, possibilitam aí o completo crescimento, desenvolvimento e maturação do indivíduo, assegurando então a capacidade de reprodução e preservação da espécie, né? A puberdade se inicia após a reativação dos neurônios hipotálamos, né? Lá no cerebelo, né? Nas bases mediais, né? Que secretam um hormônio liberador da gonadotrifas. Nossa, esse nome aqui é demais. Então, a secreção deste resultado, né, resulta na liberação pulsátil dos hormônios, né? Então, o LH e o FSH. Então, pela glândula aí da hipófise, né, lá no cérebro. Então, isso ocorre inicialmente durante o sono, né? E mais tarde aí se estabelece como um ciclo circadiano, né? Então, o crescimento e o desenvolvimento dos eventos geneticamente programados, da então concepção ao amadurecimento completo, porém fatores inerentes ao próprio indivíduo e outros representados aí por circunstâncias ambientais podem induzir então modificações nesse processo, né? Então, fatores climáticos, socioeconômicos, hormonais, psicossociais e, sobretudo, nutricionais. Então, são algumas das possíveis causas de modificação e do crescimento e desenvolvimento. Então, devido aí à grande variabilidade, né, desde o início aí da duração e progressão então das mudanças puberais, a idade cronológica nem sempre está de acordo com a idade biológica, né? Pode sofrer essa diferença. Então, essa última reflete melhor o processo do organismo em direção à maturidade. Então, por isso, diversos parâmetros do crescimento e desenvolvimento são analisados aí através de medidas de peso, altura, idade óssea, entre outras. Então, essa separação, né, entre idade cronológica e biológica, então depende aí dos fatores que levarão ao desenvolvimento, né, que nem sempre são harmônicos, né, o que é chamados, então, de sincronias de maturação. Puberdade. Então, esse assunto aqui vou deixar para o nosso próximo e último encontro, tá certo? Pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Eu anotei alguma coisa para perguntar depois. Alguém tem alguma pergunta ou dúvida? Se quiser mandar no chat também, pode. Não? Então, ótimo. Então, por hoje finalizamos por aqui. Espero que tenha sido uma aula aí de muita aprendizagem para todos. E nos encontramos, então, no terceiro encontro aí de saúde da criança e do adolescente. Ótima semana, excelente estudo aí para todos e até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite, professora. Até daqui a pouco. Boa noite.